coisa está ficando preta e precisa ficar ainda mais. Nossa tarde está só começando, então a gente vai para a nossa primeira mesa falando sobre personagens reais. Competições, desafios e um bom papo é a mesa O Papo Tá Enegrecendo, nosso painel sobre obras de não ficção. E para moderar essa troca, vamos chamar uma das jornalistas de maior visibilidade no país. Ela já ganhou o Prêmio ESSO, já ganhou o Prêmio Vladimir Herzog, ela é apresentadora e repórter, atualmente apresenta o Jornal das 10 da Globo News, um dos meus favoritos, não sei nem porquê, e faz parte da bancada do Jornal Nacional. Sobe aqui, Aline Midlash! É o seu preferido mesmo? Juro por Deus, juro por Deus. Você recebe Sério? Força e saúde todo dia, vamos juntos. Sempre, se tu não me dá uma força e saúde, eu até fraquejo. Obrigada, Paulo. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz, muito honrada, emocionada também, como todo mundo aqui. E, inclusive, foi muito oportuno acompanhar a fala do professor Renato Nogueira, porque... E o que a Samantha Almeida falou na abertura em relação... É um caco, tá, gente? Não está no roteiro, porque eu acho que isso conversa muito com o que a gente está se propondo aqui. Quando a Samantha Almeida fala de narrativas pretas e a gente pensa que essas narrativas não podem estar conectadas somente com a pauta racial, com o racismo. Isso é orgânico, é inevitável, vem junto. Mas narrativas pretas é o que a gente fez no dia 20 de novembro do ano passado, no Jornal das 10, quando nós decidimos falar sobre o Dia da Consciência Negra, falando de amor. Como é que a gente decidiu fazer isso no Jornal das 10? Eu convidei o professor Renato Nogueira para participar ao vivo do Jornal das 10. Comigo, Flávio Oliveira. Tínhamos ali, no Dia da Consciência Negra, um filósofo preto, uma jornalista preta, uma comentarista e jornalista preta falando de amor. Então, assim, eu acho que é sobre isso que a gente está falando aqui também. Como é que a gente traz uma perspectiva nossa para todos os temas que avançam na sociedade, que são urgentes. Então, estou muito honrada de estar aqui também, me conectando com o professor Renato de novo, e me dá a sensação de que eu estou no lugar certo realmente, que as minhas escolhas editoriais na Globo News e as lutas que eu tenho encampado lá têm valido a pena. Então, e acho que o que o professor Renato faz muito e muito bem, ele fala da revolução através dos afetos. E eu acho que o que a gente está fazendo aqui é uma grande revolução. Eu acredito que esse encontro aqui é uma verdadeira pedra fundamental, institucional da Globo, e eu me sinto muito feliz de ser parte dessa pedra, deixando ela bem firme no chão, né? Então, eu sempre digo que a revolução acontece nos detalhes, mas o que eu vejo aqui não é um detalhe. É uma grande revolução. Vivi para ver estar à frente de um jornal da Globo, falando para uma plateia realmente diversa. Uma plateia que realmente reflete um pouco do Brasil, que eu quero noticiar todos os dias na Globo News, no Jornal Nacional, no Jornal das 10. Então, mais uma vez, muito obrigada. E nós estamos aqui, certo? Todo mundo está aqui? Estamos aqui. Thelma. Agora sim, Competidores na busca por vamos prêmios. lá. Personagens reais em conversas, ora acolhedoras, ora descontraídas, ora densas. Gente alegrando manhãs. Bom giorno, família de casa! Encontros celebrando noites. Podemos refletir em plena sexta ou zoar em plena segunda. Obras de não ficção impactam mais quando o público se reconhece nos assuntos e nas pessoas. Nós, pretos, queremos compartilhar conquistas. A libertação! Ela é a primeira doutora negra em vigilância sanitária do Brasil. Afinal, somos muitos, somos diversos, temos muita felicidade para mostrar. Negritudes 22, viva as narrativas pretas. Narrativas pretas vivas. Agora sim, vamos para o nosso painel, então, o primeiro de hoje, falando sobre obras de não ficção, que são documentários, programas de auditório, revistas eletrônicas, talk shows, reality shows e muitos outros. São dezenas de subgêneros e incontáveis formatos possíveis. A criatividade é o limite. O objetivo pode ser descobrir a grande voz da temporada ou exibir uma boa conversa. Pode ser encontrar o novo namorado de alguém ou desafiar pessoas com perguntas e obstáculos físicos.
O que importa é que uma obra de não ficção é baseada na vida real. E aqui na Globo estamos no caminho de movimentar a diversidade também neste segmento. E aqui só mais um caquinho final, quero falar um pouco do papel do jornalismo nisso, nas escolhas editoriais que a gente faz, nas escolhas das notícias que a gente decide noticiar, por que noticiar um acontecimento e não outro, e principalmente quem a gente escolhe falar para contar aquela história. Relembrando Chimamanda Ngozi, quando ela fala sobre o risco da história única, né? O quanto é importante, quando a gente entende qual que é o assunto que deve abrir o Jornal das 10 e por quê, e quem vai contar aquela história. Isso é muito importante. Eu tenho convicção de que o jornalismo televisivo, principalmente, tem uma vocação e uma missão primordial de pautar essas obras de não ficção que vêm depois. No calor dos acontecimentos, a gente faz escolhas importantes que impactam também a percepção do público em relação aos seus próprios preconceitos. Então, acho que o jornalismo tem um papel muito importante nesse processo e, por isso, tem tudo a ver eu estar aqui também mediando essa mesa sobre obras de não ficção que tratam das diferentes realidades possíveis de um país complexo e preconceituoso ainda e desigual como o nosso. Vamos lá, para falar então dessas realidades possíveis, eu chamo 3 realizadores com muita bagagem em linguagens, plataformas e assuntos diferentes, começando por ela, cantora, atriz, produtora musical, poeta, criadora de conteúdo e apresentadora do Saia Justa no GNT, Larissa Luz Chega Mais. Bem-vinda. Onde você quiser. Muito! Nosso próximo convidado, vocês já conheceram aqui, já se apresentou muito lindamente, aniversariante do dia, uma pessoa muito necessária nesse movimento, Chega Mais, AD Júnior, comunicador, influenciador digital, head de marketing, apresentador da Trace Brasil. Seja bem-vindo mais uma vez. E para fechar esse trio, parabéns mais uma vez. Repórter, apresentador, jornalista que vai completar essa mesa, já produziu reportagens para diversos programas de televisão, telejornais da Globo, meu colega de área, atualmente apresenta o É de Casa e muito em breve estará nos alegrando no encontro. Chega Mais, Manuel Soares. Dá licença. É que eu faço tudo aqui nessa Globo, você me dá licença. Obrigado, gatinho. Bom, vamos começar, eu acho, falando sobre o olhar preto nessas narrativas, nas escolhas dos conteúdos. No jornalismo, a gente chama muito de reunião de pauta. Não sei se no entretenimento funciona desse jeito também, mas é geração de conteúdo. Quando é que a gente vai se juntar ali naquela hora, a partir do repertório de vocês, as experiências profissionais até aqui também acumuladas, qual que é o peso, a relevância e a importância do olhar preto na decisão das pautas e no encaminhamento desse conteúdo, da gravação até a exibição final? Manuel, quer começar? Que responsa. Primeiro, obrigado, gente, pelo convite. Eu digo a vocês que eu estou muito, mas muito emocionado com tudo que está acontecendo. E boa parte das pessoas que estão aqui são pessoas do meu convívio, pessoas que eu amo, que eu beijo todo dia, toda semana, que eu já peguei no colo, pessoas que eu amo. Então, para mim, está sendo muito, muito especial esse momento aqui. A Lari, que a AD Júnior nem se fala, é o babysitter das minhas crianças, porque eu tenho todos os filhos do mundo. Então, meus filhos dormem no colo do AD, então está tudo certo. Quando nós começamos um processo de construção de conteúdo, em qualquer redação, você passa por esse momento doloroso, que é do sim e do não, porque existe um tempo limite para as coisas. Nós até acreditávamos que a internet romperia essa barreira do tempo, mas a internet não rompeu, pelo contrário. A internet, surpreendentemente, ela reduziu essa barreira do tempo, onde hoje vídeos de 1 minuto são os ideais, num lugar onde o tempo é infinito. Quando você chega no momento de tomar essa decisão, geralmente, você tem 2 caminhos. Ou você conta com a solidariedade de toda a redação, que ainda, na realidade que nós temos, é majoritariamente branca, e você precisa contar com a solidariedade daquelas pessoas para que a perspectiva que você leva seja acolhida, interpretada, e lhe seja dada a autoridade de condução disso, não somente por uma questão estética, mas por um conhecimento de causa. Ou você paga de arrogante, mala pra cacete, e diz que o bagulho vai ser desse jeito mesmo.
E aí você, muitas vezes, cria uma situação de tensão no seu ambiente de trabalho. Mas nem sempre você tem como fugir dessa relação de tensão, e nem sempre essa. E eu falo isso só para a gente economizar sabe, aquele sofismo. A gente está conversando sobre coisas de verdade. Então, assim, de vez em quando, as relações profissionais, as relações humanas, elas são colocadas em risco para que você possa impor e narrar pretamente falando. Às vezes, as relações sobrevivem a essa tensão e aquelas pessoas do conflito depois viram pessoas amadas do seu dia a dia e compreendem o que está acontecendo. Às vezes, isso não acontece. Aí, nessa hora, a gente diz, só lamento. Larissa colecionou algumas tensões no caminho de debater e de mostrar quanto era importante trazer um determinado olhar, um determinado recorte para um assunto? Boa tarde também, primeiro. A gente fala muito sobre representatividade, sobre estar no front, sobre estar na frente, sobre aparecer na tela, sobre gerar identificação. Mas essa engrenagem vem de base, né? Como que a gente vai questionar a representatividade e estar na tela se quem escreve o roteiro, se quem escreve as histórias, se quem escreve os personagens não são pessoas que constroem essas narrativas que nos incluem, né? Então, criar esse núcleo que cerca todo esse processo criativo desde a base é de extrema relevância para quem está realmente comprometido em fazer uma mudança real e não só vender, imprimir o antirracismo, né? Porque a gente viveu, eu acho que talvez esse mito da democracia racial deu uma bagunçada no nosso processo de emancipação, porque a gente viveu muitos anos assim, achando as pessoas fingindo que não eram racistas, a gente fingindo que estava tudo bem, que acreditava, e as mudanças não aconteciam efetivamente. Então, acho que agora a gente está vivendo outros tempos e está começando a transformação realmente, de fato, onde não há mais possibilidade de fingir que está criando representatividade. Está necessitando-se ter realmente outras histórias sendo contadas com verdades. E, para serem contadas com verdades, precisam ter pessoas que têm propriedade para falar sobre elas, né? Então, eu estou vendo isso acontecer, eu acho. Na prática, não é um processo tranquilo, não é um processo fácil. É sobre colocar o poder nas nossas mãos de fato, sabe? E não só usar as nossas histórias para ganhar, porque as nossas histórias vendem, e isso é muito importante também que a gente, né? Porque eu acho que às vezes parece também que é só fazer uma coisa pelo social, e não é só isso. A gente entrega conteúdo de qualidade, a gente cria coisas muito boas, e a gente realmente está alcançando pessoas e vendendo. O nosso público é um público consumidor grande. Então, é importante que as pessoas se identifiquem de fato e não só pareçam que estão, sabe? Então, eu acho que as coisas estão acontecendo, assim. Se não tiver o Paulo lá e derrubando água no contrato de Samantha, falando, vai, amigo, continua, sabe? Isso para mim, é um grande sinal. Isso, para mim, é um grande sinal de que as coisas estão realmente acontecendo. Sabe que não é só você lá no programa ir lá apresentar, me dá um roteiro aí, vai lá e faz. Você está realmente fazendo, você está realmente contando o que você quer contar. Então, isso, para mim, faz toda a diferença. Acho que é essencial e acho que é um sinal de que existem pessoas comprometidas com a mudança de fato. A negritude é uma potência criadora e consumidora, né? Considerando o tamanho desse grupo de consumo no Brasil. Agora, Adê, você acha que existe já um espaço mais estabelecido e uma amplificação da escuta para essa fala preta na geração dos conteúdos? Olha que interessante a pergunta. Se já estamos maduros o suficientes para começar a falar de narrativas. O Brasil, ele é um país que ele está há muitos anos atrás do nosso país o país mais parecido com a gente aqui nas Américas, que seria os Estados Unidos. Os Estados Unidos escravizou 500 mil pessoas, o Brasil 5 milhões. E, durante muito tempo, dentro dessa narrativa, a gente teve um país que sempre fez a comparação histórica com esse outro país, que também escravizou pessoas, mas que, nesse processo, a gente teve um grupo dentro da branquitude, nos Estados Unidos, que deixou ou fez com que narrativas negras pudessem ser contadas. Não estou aliviando. Mas pensa, há uma diferença entre a perversidade das diferentes formas de impor o racismo na sociedade.
E aí você pôde utilizar tecnologias para contar as suas histórias dentro daquele ambiente. A gente vai ter, no início dos anos 70, as primeiras propagandas que estão falando diretamente com o público negro lá. E a gente vai ver ali a primeira série, Júlia. Alguém já ouviu falar? Júlia, a primeira série com uma mulher negra em 1963. Ou seja, estavam construindo narrativas para que as pessoas pudessem se ver. Ela era uma enfermeira. No Brasil, a gente nunca contou a história de que pessoas negras podiam ser além da escravidão, além da servidão. A gente precisa projetar histórias possíveis, mas, para isso, a branquitude, fala de amadurecimento, a branquitude no Brasil, que é bastante infantilizada, né? Você sabe disso, é verdade. O sonho da branquitude é ir num parque e ver uma pessoa vestida de rato dando tchau para a criança. Você pensa isso. Então, a branquitude, que é muito infantilizada, não se preparou para falar de inclusão neste país, porque ela sempre contou a sua própria história. E as suas próprias histórias iam se repetindo, 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 repetindo. Então, o amadurecimento é tardio, porque ela só faz isso depois de uma cobrança que vai acontecer. A gente vai ter lá a conferência de Durban, a gente vai ter vários eventos em que o Brasil vai ser cobrado para fazê-lo acontecer. Mas é importante entender que este passo é necessário e que nós estamos dando as mãos, principalmente entre os negros, recontando as nossas histórias. Pensa que o Rodney King estava apanhando nos Estados Unidos na década de 90, quando o Quincy Jones estava colocando uma família multimilionária na televisão, que era a família Banks. Ou seja, estava projetando na cabeça de pessoas que há possibilidade de outras narrativas. E, para isso, vai acontecer um amadurecimento no processo histórico. Então, eu acredito que é o que a gente está vivendo agora. Nós estamos começando a contar outras histórias possíveis para que os pretinhos e pretinhas possam sonhar com outras narrativas e para que as pessoas brancas também nos vejam como protagonistas da nossa própria história. Mas como não ficar refém, Manuel? Como não ficar refém dessa cobrança que sim existe, da gente estar quase sempre atento e voltado para a pauta antirracista? Porque isso também é opressor para a criatividade, para o que a gente é capaz de criar. Como é que a gente transborda isso, transpõe isso na nossa própria criação e na criação do nosso ambiente ali de trabalho? Eu evito hoje ficar respondendo perguntas sobre racismo. Eu estou de tão saco cheio de ficar com isso. Eu também. Quem aí também tá, gente? Levanta a mão. Tanto que as pessoas chamam Semana da Consciência Negra, eu chamo Semana da Paciência Negra, porque, sinceramente, chato, para, encher o saco. Tanto que eu escrevi um livro para ele. Quer saber? Então se organiza, vai ler meu livro. Eu preciso falar sobre outra coisa. Eu acho que, para que nós não fiquemos sufocados, e esse sufocamento ele tem diversas cores de laços forcais. Entre essas cores também existem laços marrons. Tem gente que exige do AD que o AD só fale... Gente preta exigindo do AD que o AD só fale sobre determinadas coisas. É importante que a gente entenda qual é o nosso eixo de comunicação. Isso, para mim, foi muito, mas muito importante para que eu conseguisse me desenvolver profissionalmente. Eu não sou um ótimo jornalista. É verdade. E você precisa reconhecer, você precisa se olhar no espelho, se precisar fazer o exercício de jornalismo, eu vou fazer, mas eu sei que não é o meu potencial maior. Eu gosto muito de música. Comprei um piano, fico martelando o piano todo dia, mas eu não sou um bom pianista. Eu não tenho a Barça na cabeça como o AD. Eu não tenho a relação que a Larissa tem. A única coisa que eu tive como talento natural que Deus me deu foi a capacidade de estar na primeira classe da Emirates e estar comendo cachorro-quente com o menino na Cracolândia no mesmo dia. E com a mesma roupa, e com a mesma tranquilidade. Essa capacidade de transitar nesses universos faz de mim um comunicador de massa. Eu não falo e não sou bom falando em ambientes mais guetificados.
Eu falo com massa, eu consigo falar com o continente, consigo falar com o país inteiro, consigo falar em TV aberta. Se me colocar no GNT, provavelmente vai dar ruim. Por quê? Porque não. Quando você se conhece e quando você conhece qual é o potencial dos seus pares, você, inclusive, catapulta outros momentos narrativos. Significa que nós podemos evoluir para esses outros lugares? Podemos. Mas você precisa se conhecer, qual é o seu DNA narrativo, qual é a sua capacidade de contar as suas histórias pretas, em que lugares você é bom fazendo isso, até para que você não critique o outro lugar como feio e ruim só porque não é igual ao seu. Hoje, eu acho que o nosso grande desafio é encontrar toda multilinguagem preta e entendermos que, de fato, somos diversos. Diversos, não existe um preto certo. Para nós, quando nós entendermos isso, nós vamos começar a ensinar isso. Ai, Manuel, estou de saco cheio de ter que ficar ensinando gente branca as coisas. Eu sei, gente, a gente não aguenta mais. Mas eu não sei se dá para fugir ainda disso, pelo menos na nossa geração. Talvez os meus filhos e netos, a gente não precise mais ficar explicando para o pessoal na redação. Mas, para que a qualidade narrativa exista hoje, a Aline precisa sentar com todo mundo e dizer, gente, vou trazer um professor aqui para falar com vocês. É necessário, porque a caneta de decisão ainda não está em nossas mãos. Algumas mãos pretas, como a Samanta, têm certas canetas que possibilitam algumas decisões. Mas as canetas das decisões não estão todas em mãos pretas. Então, nós ainda temos um processo de conciliação narrativa que vai ser cansativo. E, Manuel, sua fala sempre é densa, mas é que eu não trabalho na aspiração só do sonho, eu trabalho na realidade. Em alguns momentos vai ser denso, em alguns momentos a gente vai ter que negociar, e essa negociação é dolorosa, porque você abre mão de coisas que são extremamente importantes. Mas aí, no caco, é que a verdade vem. Eu vou dar um exemplo para encerrar bem rapidinho. Uma vez a gente foi fazer uma matéria no encontro, a gente entrou na matéria, eu estava apresentando o encontro, sobre uma pracinha no interior de São Paulo, em que os brinquedos estavam se movimentando sozinhos. E aí fez-se uma brincadeira dos fantasmas, e os moradores contando que não passam lá à noite com medo do fantasma e tal, não sei o quê. E aí, quando voltava da reportagem para mim, aí eu olhava para a câmera e dizia, quem é da rua sabe, deixerê. Nessa hora, nós entregamos o que é nosso. E aí, a partir daí, começou um papo gostoso sobre religião, e os diferentes olhares que as religiões têm sobre crianças e tal, não sei o quê. Então, assim, eu acho que a grande sacada é isso. Às vezes, a gente só precisa soltar a pipoca. O Exu faz o que tem que fazer. Porque, quando a pipoca bateu no chão, o Exu disse, opa, é comigo, agora me dá. E a gente precisa respeitar a nossa ancestralidade e deixar, às vezes, o nosso ancestral trabalhar, porque, às vezes, ele só precisa fazer o que é preciso. E deixar a criatividade falar, né? Isso que o Manuel traz assim, como é que você trabalha o ambiente, um espaço em que se permita, onde haja tempo e estímulo à criatividade, né? De um profissional preto, com seus repertórios, com a sua história. Como é que você garante um espaço de criação, de experimentação, para que essa multilinguagem sobre a qual você falou, venha, de fato, e faça parte das estruturas criativas dos ambientes. Isso né, é um exercício Larissa? para dentro, para a gente também, né? Porque Sim. eu, ao contrário, eu fico me controlando para não puxar a pauta e acabar com o rolê, né? Senta no barzinho, tá todo mundo... Eu não me controlo, eu não me controlo. Torcendo o olho aqui, o olho virando já. Ó. Aí, quando você não aguenta mais, racismo. Aí o outro já levanta para lá, o outro já... aí já vira para cá. Ouvi uma música ali. Chegou o AD. Pesou o clima. Aí começa. Eu me controlo, mas realmente racializar as pautas é urgente, é necessário, e é inevitável, principalmente para a gente. Quanto mais consciência a gente toma das coisas, mais a gente enxerga as questões problemáticas dentro dos temas que vêm à nossa volta, assim. E aí eu fico, cara, e vem a pauta, não, vamos falar sobre aborto, vamos falar sobre... Não, vamos falar sobre as mulheres, mas que mulheres? Aí começa, ó, a boquinha a tremer. Não, mas os homens se acham bonitos, mas que homens, gente, pelo amor de Deus. Mas a autoestima do homem, que saiu uma matéria que é muito elevada, mas de que homens vocês estão falando? Então, racializar é importante, mas também é necessário que a gente se permita
primeiro a gente, né? E depois que quem vê de fora também, que fazem os convites, que criam esses espaços, né, para a gente ir lá e falar, para a gente ir lá e se colocar, se posicionar, também convide a gente para falar de outras coisas. Então, assim, se a Ana Maria Braga quiser me convidar para tomar um café e falar besteira, eu me sinto pronta. Exato. Já se colocou nesse... Sabe que o Manuel falou sobre se recusar a falar sobre racismo? De um tempo para cá, eu decidi também, quando me chamam para fazer uma entrevista, qualquer coisa, falei, qual que é a primeira pergunta, qual que é o tema? Racismo, eu não falo. Entendeu? Foi algo também que... E você demora um tempo para adquirir essa maturidade, para você entender que a negritude te compõe, mas ela não te define, e que isso não é afrontoso, e que isso não é motivo de falta de orgulho, é posicionamento. E não ser só isso, né? Porque, às vezes, é só isso. Pode ser também uma parte disso, uma parte de outra coisa. Você carrega isso. E tudo que eu gero de conteúdo hoje no jornalismo da Globo, traz essa mulher que eu sou. De várias formas. Às vezes, de uma maneira mais implícita, mais explícita, mais evidente, mais brutal, mais afetiva, mais amorosa. Mas todo o conteúdo que sai de mim, que sai de nós aqui, sai do que somos. Sem contar que racismo é um problema do branco. Sabe o que eu queria falar? É delicado sobre isso. A maturidade. Quando eu falei aqui da maturidade, aí eu cito o negócio do parque, aí tem gente que fica muito incomodada com essa fala. Eu não fico, não. A parte do parque, as pessoas ficam incomodadas. Gente, esse ponto é muito interessante. Esse incômodo, ele é um incômodo para trazer um pouco de didática em relação ao que a gente vive todos os dias. A gente, na vida da gente como preto, a gente recebe todo dia alguns gatilhos o tempo todo. E preste atenção, todas essas 4 pessoas que estão sentadas aqui não estão oferecendo a violência de volta. A gente oferece algum tipo de narrativa que possa construir uma sociedade em que a gente possa estar lá também. E eu sempre peço para as pessoas, fecha o olho, imagina o futuro, é a criação de narrativa. Aí fechou o futuro, está com o olho fechado. Imaginou um negócio voando, imaginou a pessoa com câncer toma um remédio e melhora, é o futuro que a gente quer, né? Aí eu falo, abre o olho. Lá nesse futuro, você viu alguém preto como eu? Porque a gente precisa pensar em narrativas em que pessoas como eu estejam lá também. É um exercício que não é meu, é um exercício que já existe. Mas contar sobre as nossas histórias e as nossas narrativas não passa somente pelo lugar da dor. Fala sobre potência. E aí, eu não quero fazer um jabá aqui, mas... Beleza. Quando a Tracy veio para o Brasil, tinha muita gente que falava assim, mas por que um canal preto? Aí eu falava, mas por que a gente tem 3 canais do boi? Tem 3 canais do boi. A gente pode ter um canal que fala sobre narrativas pretas também, não é? Olha, vamos aqui um programa sobre a vida dos Nelore. Não, gente. Tem as nossas vidas, tem as nossas narrativas, nós podemos contar histórias. Então, é muito interessante que nós estejamos aqui hoje na 4ª maior plataforma de audiovisual do mundo. A Globo é a 4ª maior empresa de audiovisual do mundo. E aí, quando muita gente fica lá, mas por que ela está fazendo isso agora? Porque é hora, é o momento, porque houve um amadurecimento de pessoas lá dentro para entender que há necessidade de começar uma discussão real sobre representatividade que vai projetar o futuro. E eu fico falando isso todo o tempo, sobre projetar o futuro com narrativas que não sejam somente de dor, porque dói na gente todo dia. Quem aqui teve um primo que foi morto, preso? Quem aqui tem uma pessoa preta que, por conta de um atendimento ruim no médico, morreu ou está doente? Sabe que isso faz parte de uma estrutura que nos deixou num lugar de underprivilege, de falta de privilégio na sociedade. Todo preto aqui pode te contar uma história muito triste, mas a gente decidiu estar aqui sentado agora para contar sobre a potência do que a gente quer construir para o amanhã. E é sobre isso. É sobre isso, é sobre mudar as percepções, né? E as recepções também. Manuel, como é que você percebe a percepção do público, a recepção desse público, espectador, com mais representatividade, com mais conteúdo preto, seja no conteúdo ali que é exibido, seja no apresentador, no âncora? Como é que você percebe a resposta do público a essa negritude crescente, mais presente no conteúdo que é gerado no Brasil e especialmente na Globo, claro? Sabe que eu acho que a gente tem muito pouco controle sobre a forma como o público se relaciona com o que nós somos. Até porque essa entidade chamada público, ela é muito diversa, é muito flutuante. Então, tem pessoas que hoje acham o Paulo super engraçado, mas há 2 anos achavam que ele era um babaca. Quem? Me dá nome agora. Eu vou passar, eu passo. Me dá nomes agora. Então, assim,
essa relação é uma relação muito subjetiva. O que eu entendo é que nós, como pessoas pretas que fazem comunicação, precisamos ter muita tranquilidade sobre o nosso lugar. Para mim foi muito bacana agora, eu acabei de voltar da Tanzânia, e aí rolou uma experiência super saudável e super bonita comigo lá, que eu entrei num lugar para alugar um carro, e aí, poxa, estava no continente africano, um lugar super bacana, vivi experiências muito dolorosas aqui no Brasil na hora de comprar e alugar carro. Aí, quando eu cheguei na Tanzânia, o vendedor me olha, um vendedor negro, um rapaz lá da locação, e vira: eu acho que eu tenho um carro que é mais ou menos o seu perfil. Aí eu falei: meu Deus, eu atravessei o Índico para vir ouvir essa frase. E aí, querido? Vem aqui comigo, me leva, passo por um corredorzinho. Quando eu chego lá atrás, gente, era um Jaguar, a coisa mais linda. E tem, tá? Tem condições. E aí eu olhei assim... Tem condições que eu sei. Fica na sua. Aí eu olhei e falei: que legal. Ele entra aí. Cara, eu olho para esse carro, eu vejo você. E aí eu entrei naquele Jaguar e passei 8 dias na África dando rolê de Jaguar, assim, em 2023, na versão 2003, e achei lindo, inclusive, pena que não veio ainda para o Brasil, espero que venha, porque eu quero. Gostou, né? Gostei. Gostou. Gostei. Então, assim, a partir do momento que você se enxerga além da dor, existe uma versão de nós, Gente, eu não me conformo em ficar olhando para a cara do Paulo Lins. Vocês acham normal? Você está num lugar, né, em que Paulo Lins levanta... Gente, levanta, Paulo, uma salva de palmas. Paulo Lins! Mestre! Paulo Lins! Porra! Eu fiquei desconcertada. Ele chegou se apresentando, eu falei: você está de brincadeira, né? Eu não tenho educação para olhar para a cara do Paulo Lins e não citá-lo. Então, assim, Manu. eu acho que nós precisamos, de maneira muito tranquila, conseguirmos nos ver além da dor. E quando nós nos vermos além da dor, o público vai nos ver além da dor. E isso, para mim, é muito importante. É meio oráculo de Delfos e tal, mas conhece-te a ti mesmo. Hoje eu consigo me ver, e beleza, se quiser história triste, eu tenho um monte para contar, mas eu tenho um monte de história legal para contar, um monte de história linda para contar, e coisas super bacanas. E tá tudo certo, eu não vou ficar com vergonha de ter dinheiro, não vou ficar com vergonha de levar meus filhos para conhecer 5 países do continente africano numa viagem. Eu não vou ter vergonha de evoluir, não vou. Agora, Ade, Larissa, eu queria complementar a fala do Manuel, porque eu tenho a impressão também que, considerando que somos maioria de espectadores também consumindo conteúdo na Globo, quando as pessoas nos veem nesses espaços, onde ainda somos minoria, mas somos cada vez mais maioria e cada vez mais fortes, elas também se veem para além das próprias dores. Eu percebo muito isso no que vem em mim no telejornalismo. As mulheres pretas se enxergam para além das dores delas, quando elas me veem fazendo o que eu faço. Isso é muito potente. Quem não entende a nossa dor, vê além da dor, como o Manuel falou. Por favor, Larissa. Fiquei reflexiva aqui, te olhando aqui, hipnotizada. Ó. Mas não acontece com você também, não? Não, total. A gente tem uma grande responsabilidade que colocam na gente de representar, de ser quem as meninas podem ser, né? Então, às vezes também eu divido isso um pouco, assim. Pesado às vezes, porque difícil, porque também claro. a gente tem que estar lá e ser um exemplo. E não é exatamente isso, mas claro que tem uma grande relevância entre o que eu vivi há um tempo atrás e o que as meninas que estão vindo agora dessa geração, vendo você, vendo outras atrizes, vendo Rita ali apresentando. Então, óbvio que dá... Linda. Maravilhosa. Óbvio que isso surte efeitos, né? Eu lembro dessa coisa da boneca, que hoje parece uma coisa tão simples, mas que nunca foi simples para a gente, né? E eu tenho memórias afetivas e entranhadas no meu corpo de realmente querer ser uma outra coisa que eu não era. E isso é real, sabe? Quando as pessoas vêm, mas ainda está falando disso. Quando a gente posta alguma coisa, mas ainda falando disso, porra, vocês... Ainda, ainda. Isso é muito recente, sabe?
Eu tenho 35 anos e me lembro exatamente da minha infância e de eu desejar ter o cabelo de Ruth e Raquel. Era pesado. Fala, quem nunca, né? Pelo menos uma vezinha aí, quem nunca? Você tá me entendendo? Eu ficava dentro do mar, entrando e saindo para o cabelo ficar liso. Pô, isso não é uma coisa simples, não é uma coisa qualquer, sabe? A gente se agredia o tempo inteiro. Então, isso tudo para falar que, sim, é importante a gente imprimir, mas é muito importante também que a gente não tenha só uma, duas, sabe? Porque, às vezes, tem uma, duas ali na novela, e isso é um ponto também que eu sempre falei. Às vezes, parecia que, quando a gente estava no festival, quando estava uma baiana, a outra não estava. Ou, se tiver Lued, não tem Xênia. Se tiver Xênia, não tem Larissa. Eu fiz, porra, a gente nunca se encontra no backstage, por que será? Você acha isso? Tem algum fenômeno acontecendo? O que é que está acontecendo que eu nunca te encontro? Então, assim, parece que ou é uma protagonista das 7, ou é um... Então, isso também é importante, que a gente pense nessa representatividade como algo plural e que a gente chegue num momento que a gente nem pense mais, mas vai botar o vilão de preto? Que isso não seja nem mais uma questão. Porque tudo pode ser. Então, a gente vê narrativas de fora, quando a gente vê os filmes produzidos nos Estados Unidos, etc., que estão em outro lugar também, que é outra coisa, outra história. Mas tem o vilão preto, mas tem a mocinha, tem o advogado, tem o médico, então, tem todas as possibilidades. Então, tudo bem. Aqui a gente ainda está num ponto da discussão que a gente ainda está questionando. Pô, mas botou o único preto que tem botou de vilão, pô? Então, eu acho que o nosso caminho é para que essas novas narrativas que a gente está se propondo a desenhar para serem contadas cheguem nesse ponto que a gente não precise mais pensar em que lugar que vai estar o preto, esse único preto, que não seja único, que a gente realmente se entenda nas nossas diferenças dentro do nosso grupo e que a gente possa ser plural em tudo e não pense mais sobre o que a gente vai precisar ser para poder representar, mas que a gente possa ocupar tudo e todos os lugares e seja tudo que a gente quiser, tudo que a gente puder, tudo que a gente imaginar. Tem preto que sabe da Ucrânia, tem preto que fala russo, tem preto que fala alemão, tem preto que sabe muita coisa. A Aline Miller, sentada ali, ela faz comentários sobre o mundo em que vivemos. Ela não está comentando negritude, ela está comentando o mundo em que vivemos. Pensa isso. Tem pessoas pretas que estão pensando o futuro. Tem um monte de gente preta com um monte de história. E a minha pergunta é, vamos embarcar nessa história de colocar pessoas pretas para poder contar novas narrativas? E também queria dizer o seguinte, antes de terminar, que eu sei que já está terminando, a pessoa falou 5 minutos. Aqui parece, sabe o quê? A entrega do Oscar em Wakanda. Rita Batista, Paulo Lins. Estou me sentindo no evento mais incrível do mundo. Não, estão fazendo pressão aqui, que são 5, mas está aqui 8h43, 8h41. Eu vou aproveitar até o fim essa mesa aqui. Eu queria, para finalizar, pedir que vocês compartilhassem um pouco aqui das referências audiovisuais, quem vocês têm visto, assistido, ouvido, para a gente também poder trocar algoritmos aqui, conseguir se abastecer de coisa boa. E só fazer um complemento, um depoimento pessoal, o quanto esse caldeirão, quando ele é diverso, de fato, quando você altera a percepção do outro, de uma mulher negra, no meu caso, quando eu comecei a apresentar na Globo News, as mulheres pretas me procuravam muito. As mulheres e as crianças e as jovens, mulheres pretas e meninas da minha cor, que eram também frutos de relações interraciais, como eu sou, para entender meu cabelo, como é que eu lavava, como é que eu secava, a roupa que eu usava, a paleta da minha cor, né? Que aquele roxo cai bem, isso também vai cair em mim. E agora eu falo com todas as mulheres. Sabe? Você percebe que a sua amplificação também vai mudando a percepção das outras mulheres. Hoje eu converso com mulheres de todas as cores, de todas as idades, que veem em mim, de alguma forma, uma referência de moda, uma referência de comportamento, uma referência de beleza. E eu acho que essa experiência que eu tenho tido nas redes sociais com as mulheres durante as trocas pós-jornal, eu acho que ela é muito emblemática para entender a força que tem a nova fonte de tendências que a diversidade traz, né? Tendência de moda, de maquiagem, de cabelo e de tudo mais. É muito bacana quando a gente se troca nessa diversidade, nessa pluralidade. Para fechar, então, Manuel, por favor, o que você tem visto, assistido, o que você pode contar? E uma palavra final também para a nossa Maravilha. Mesa de não ficção. Confesso a vocês que eu estou num processo de construção muito particular, porque o lugar que eu estou ocupando é um lugar bem difícil de construir, porque eu sou um homem negro de 40 anos que não está dentro do perfil de objetificação, de beleza que o eurocêntrico quer acessar, e eu não tenho a arte para me abrigar, né? Eu não sou ator, não sou cantor, ao mesmo tempo, eu não tenho a liturgia do jornalismo hard news para me abrigar, porque eu sou um comunicador de infotainment, e eu falo de manhã para donas de casas
é das 8 da manhã, agora das 8 da manhã até as 10, nós teremos das 10 até o meio-dia, que, em boa parte, as mulheres que estão em casa nesse horário são mulheres que se parecem com a patroa da minha mãe. Então, o lugar que eu vou ocupar é um lugar que está nascendo. Aí, óbvio, eu tenho referências, posso assistir Trevor Noah, posso assistir South African BC, posso ver algumas referências, mas quando nós falamos do Brasil, que é o país com a maior quantidade de negros fora do continente africano, não existe uma trilha aberta para isso que eu vou viver. Então, assim, eu vou contar muito com essa parceria que eu já tenho de vocês, que são meus amigos, que estão aqui os mais próximos, com a generosidade daqueles que vão estar acompanhando. Por favor, me façam bombar nas redes sociais, hashtag encontro, de cada as pessoas acharem que eu sou bombado. E, a partir daí, a gente vai construindo isso. A versão brasileira do que nós queremos nas Manhãs da Globo ainda não existe. E a gente vai construir isso. Então, eu estou, obviamente, com muita alegria, mas com muito medo, porque já tomei vários tiros na minha vida, mas eu acho que vai dar certo, porque nunca antes na história desse país a gente consegue... Larissa, Adê, rapidinho, 40 segundinhos para cada um, por favor. Muito obrigada pelo convite. Queria também deixar, assim... aqui impressa a minha alegria de ver mulheres incríveis tomando a cena na parte de direção, de roteiro, sabe? A gente tem a Ju Almeida, tem a Yasmin Tainá, tem a Caroline que está ali, fotógrafa incrível. Então, assim, o olhar feminino, para além da representatividade estampada ali na tela, o olhar feminino, a sensibilidade preta, feminina, é tão relevante, faz tanta diferença no contar dessas histórias, assim. Então, que a gente possa ter mais mulheres pretas ali, na base da criação sensível de todas essas obras que estão vindo à tona, que fazem parte da nossa história. Então, muito obrigada a todas vocês que estão fazendo nova história para a gente. O meu é rapidinho. Eu assisto muita TV, né? Então, eu assisto Globo News. Globo News, eu assisto Globo News. Eu assisto Globo News, Multishow, GNT, Globoplay. Eu assisto tudo de verdade. Eu gosto muito de televisão. Então, eu tenho, nesse momento, assistido muitos canais africanos, canais mesmo de televisão, de hard news mesmo, sabe? Eu tenho assistido para ver como é que eles estão fazendo esse tipo de programa e alguns reality shows também que são feitos fora do Brasil, que eu estou tentando entender um pouco, principalmente como na Ásia eles estão construindo um tipo de televisão que sai da televisão para as redes sociais e fica back and forth, que é uma nova tendência, principalmente na Coreia, no Japão. Eu tenho tentado entender, o meu trabalho é esse, então faz parte do que eu vivo todos os dias. Para entertainment, eu assisto Stranger Things. Tá maravilhosa essa última E temporada. assisto Globoplay. Bom. E trago toda essa questão do Globoplay. Que tem muito mais que streaming. Por favor, muito obrigado. É isso. Negritudes 22. Viva as narrativas pretas. Narrativas pretas vivas.